Neemias, capítulo de número 8. Vamos aprender agora? Neemias, capítulo de número 8, versículo 1. Lá não vai ter sofrimento, lá não vai ter dor. Tá bom? Neemias, capítulo de número 8. Neemias, capítulo 8, versículo 1. Todos vocês encontraram, os que estão com as suas Bíblias, com os dispositivos eletrônicos. Se você está com o seu celular, desabilite aí as notificações, para que você se concentre agora só aqui. Só aqui, tá bom? Daqui a pouco nós vamos embora. Quando chegou o 7º mês, aí ó, nós estamos terminando o 7º mês. E os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, embora, queridos, o calendário judaico é diferente do nosso. Outro dia eu explico isso para vocês. Todo o povo se reuniu. Guardem bem isso. Todo o povo se reuniu como um só homem. Como um só homem. Na praça, diante do portão das águas. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, antes das 6 da manhã. Na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maceias, e à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Hassum, Asbadanda, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Antigamente, nas igrejas tradicionais, não se lia a Bíblia sentado. Era em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo. E o povo permanecia no seu
lugar, desde antes do amanhecer até o meio-dia. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações, de maneira que o povo entendia o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si. A missão da igreja não é dar comida apenas para quem bate a nossa porta, mas é dar para aqueles que não vêm até nós também. Porque este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Vamos repetir todos? Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizavam todo o povo, dizendo: acalmem-se. Vamos repetir todos? Portanto, não fiquem tristes, porque este dia é santo. É a força de vocês. Não fiquem tristes. Você chegou aqui triste hoje de manhã? Deus está falando com você. Não fique triste. Não fique triste. Então, todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa. Eu espero que você saia daqui hoje assim, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Amém. Pai, nós te damos graças nesta manhã, mais uma vez, e suplicamos humildemente, reconhecendo que não merecemos nem ler a Bíblia, não merecemos ter as Escrituras nas nossas mãos, não merecemos receber nada de Ti, mas nós suplicamos para que o Senhor nos dê a Tua porção nesta manhã, e esta porção seja a nossa força para mais uma semana, mais um mês que chegará, Senhor, mais um semestre. E isto, Senhor, nos basta, a Tua alegria, a nossa força. Enche-nos do Teu Espírito, desperta-nos, abre os nossos olhos, aviva-nos, em nome de Jesus. Amém. Esse texto acontece no ano 420 antes de Cristo. O período é o período pós-exílio. O povo de Israel foi ao cativeiro babilônico, por lá ficou 70 anos e eles retornam. E Jerusalém tinha sido dizimada pelos babilônios, o templo foi destruído, o muro da cidade também. E quando acontece isso aqui que nós acabamos de ler, o templo já tinha sido reconstruído, os muros também. Mas ainda faltava alguma coisa. Porque a obra de Deus não é cimento, tijolos. A obra de Deus é vidas transformadas. Faltava despertar este povo para aquilo que é mais importante, a realidade de Deus. O povo de Judá precisava de um despertamento espiritual.
Aliás, o tema dessa mensagem hoje é despertamento espiritual. A necessidade de um despertamento espiritual. Eu não quero usar a palavra avivamento porque ela é muito desgastada. Por quê? Porque um despertamento espiritual não é algo corriqueiro, trivial. É algo que Deus faz e não faz a qualquer momento. É algo singular. Eu não quero usar a palavra avivamento porque ela é muito desgastada. Por quê? Porque um despertamento espiritual não é algo corriqueiro, trivial. É algo que Deus faz. E o que marca esse texto é que Deus convida este povo para um culto. Sempre que Deus quer fazer algo conosco, Ele nos chama para cultuá-lo. Prestar culto a Ele. Vocês viram que o culto começa com Esdras bendizendo e louvando a Deus. Eles constroem um púlpito, é a primeira vez que aparece um púlpito de madeira na história da Bíblia. E os protestantes constroem aí a sua liturgia de colocar um púlpito no centro da igreja. Entende-se que o centro do culto é justamente o momento em que a palavra será lida e explicada e aplicada na vida dos crentes. Se você quer saber o que é uma pregação, pastor Hernandes Dias Lopes repete sempre isto: pregação é ler as Escrituras, explicar as Escrituras e aplicar as Escrituras. Ler as Escrituras, explicar o texto que foi lido à luz de toda a Bíblia. Porque esse texto que eu li não é um texto isolado. Neemias faz parte de Apocalipse, faz parte de Gênesis, de Jó, de Salmos. A Bíblia não é um livro desconexo entre si, mas está intimamente ligado. Você precisa explicar isto ao povo e depois aplicar isto ao povo. Isto é uma pregação da palavra de Deus. Neemias faz parte de Apocalipse, faz parte de Gênesis, de Jó, de Salmos. E o resultado é prestar louvores e adoração a este Deus. Mas está intimamente ligado. Você precisa explicar isto ao povo e depois convida-se para um culto. Isto é uma pregação e o que acontece nesse culto é a obra do Espírito Santo. Não é algo comum. É algo sobrenatural. Porque nós podemos convidar as pessoas para vir à igreja. E nós convidamos. Semanalmente nós convidamos as pessoas para vir orar nas terças-feiras. Convidamos as pessoas para vir aqui nas quintas-feiras nos estudos bíblicos. Convidamos as pessoas para vir aqui nos domingos. Elas podem não vir. É algo sobrenatural. Porque nós podemos convidar as pessoas. Mas elas vieram aqui. Homens, mulheres, crianças saíram das suas cidades e viajaram para Jerusalém. Em grande número. E foram motivadas com um só propósito: vamos lá ouvir a palavra de Deus. Não terá nenhum tipo de outro atrativo. Nós iremos participar de um intensivão para aprender a palavra de Deus. Nós iremos aprender a palavra de Deus durante todo o dia. Isto é obra do Espírito Santo, para mover o nosso coração a isto. Não é algo comum. E queridos, nós precisamos de um despertamento espiritual. Por que nós precisamos desse despertamento espiritual? Por causa do declínio natural da vida espiritual que se manifesta em nós. E isto é gradual. E é natural também. Com o passar do tempo, nós vamos perdendo a disposição de buscar a Deus. E essa decadência, ela se torna imperceptível, na verdade. Em nós. E isto é gradual.
E sempre E é começa natural também, com um decaimento no ânimo com o passar do tempo, para participar dos cultos, a disposição ler a de Bíblia, buscar a Deus. orar e especialmente Essa decadência dar testemunho da nossa é fé. perceptível, na verdade. Quando isso acontece com muitos irmãos, E sempre quando a igreja é afetada. com um decaimento no ânimo para participar E o dos declínio se manifesta, sabe cultos, aonde? ler a Bíblia, No culto. orar e especialmente dar testemunho da nossa fé. Quando isso acontece com muitos Não há fervor irmãos, nos cânticos. a igreja é afetada. Não há fervor nas orações. Nós queremos que o sermão seja rápido. Se manifesta, sabe aonde? Nós queremos ir embora. E isso vai chegar na ponta. Não há fervor, Sabe qual é a ponta? A obra missionária. não há fervor nas orações. As contribuições financeiras vão cair. O engajamento evangelístico vai cair. A igreja vai sofrer. E se não houver uma intervenção divina, Sabe qual o é a povo de Deus a obra missionária? enfrentará uma grande decadência As financeiras vão cair. por causa da frieza espiritual. O engajamento evangelístico vai cair. Essa semana, a nossa igreja, a nossa denominação, A igreja vai sofrer. completa 120 anos no Brasil. E se não Ontem houver nós tivemos em uma Florianópolis, divina, participando do culto do presbitério. o povo de Deus E enfrentará nós precisamos desse despertamento, queridos. por causa da frieza. Há muito que ser feito. Há muito que ser Essa semana, evangelizado. A nossa igreja, a nossa denominação, Há muito que ser feito no nosso meio. Este estado necessita de ser evangelizado. participando do Essa cidade necessita ser evangelizada. Nós precisamos fazer muito pela causa do Mestre. E nós precisamos desta intervenção do Espírito sobre nós para nos avivar, para nos despertar, para nos acordar. E a grande questão é que como Deus faz para despertar a sua igreja? O que Deus faz para despertar o seu povo? precisamos fazer muito Esse texto nos mostra e nós precisamos dessa que ele faz uma coisa. Espírito sobre nós para nos Ele traz uma fome intensa pela palavra dele. como Deus faz Uma fome intensa pela palavra dele. O cristão não tem fome de espiritualidade. O cristão tem fome da palavra de Deus, que aponta para o pão da vida, que é Jesus Cristo. Vou repetir: o cristão não tem fome de coisas espirituais. O cristão tem fome da palavra de Deus, que aponta para o pão da vida, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o verdadeiro pão vivo que desceu do céu, que disse: se vocês comerem de mim e beberem de mim, vocês terão vida. não tem fome de coisas espirituais. O cristão tem fome da palavra de Deus, que aponta Meu pregador para o pão da vida, predileto, que é o Senhor e Salvador Martin Jesus Lloyd Cristo, Jones, o verdadeiro pão galês, vivo que desceu do céu, que disse: que pregou "Se durante vocês 40 comerem anos de em mim Londres, e beberem pós-guerra, de mim, vocês terão vida." disse o seguinte: Meu pregador, que a principal incumbência da igreja e de um pastor galês, é pregar a palavra de Deus. pregou durante 40 anos em Londres, pós-guerra. Ele era médico da rainha da Inglaterra. Aos 27 anos, ele abandonou a medicina para pastorear uma igreja no interior do país de Gales. E ele disse: Pastor, não trocaria a vocação que Deus me deu por cargo nenhum neste mundo. da rainha da Inglaterra. Aos 27 anos, Ele disse no ele abandonou a missão prefácio do seu livro para pastorear uma igreja no interior. que os períodos e eras de decadência da história da igreja
sempre corresponderam às épocas em que a pregação entrara em declínio. Ele disse no prefácio do O Espírito Santo usa que os períodos a palavra de eram Deus decadência da história da igreja para reavivar corresponderam às épocas a chama do amor por Deus no coração do povo de Deus. O Espírito Santo usa a palavra de Deus para reavivar a chama do amor no coração do povo de Deus. É isto o que Deus faz em Neemias 6. no coração do povo de Deus. O À luz Espírito disto, Santo usa a palavra o que a palavra de Deus e o Espírito de Deus fizeram naquela manhã, do amor das 6 da manhã ao meio-dia? de Deus. É isto que A primeira coisa, queridos, eles fizeram algo que só Deus pode fazer. Neemias 8:1. O que só Deus pode fazer? Olha só. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça. Só Deus pode unir uma multidão e torná-los um só. O que só Deus pode fazer? Olha só. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça. Só Deus pode unir, Nós nos dirigimos à igreja que todos nós temos torná-los tantos desejos um diferentes. Cada um quer uma coisa. Eu queria um culto desse jeito, eu queria um culto daquele, eu queria isso, eu queria aquilo. Aí vem o Espírito. E sem que ninguém fale nada. Une as pessoas. E elas se ajuntam. E faz com que elas queiram uma coisa só. Uma coisa só. Queridos, em casa já é difícil fazer isso. Viajando agora para São Paulo, dentro do carro, eu quero parar num restaurante para comer pipoca. Eu quero coxinha. Não, eu quero isso. Eu não quero parar. E é uma guerra. Aí o Espírito Santo vem. E o texto dá a ideia de uma somente. A partir de agora, uma somente, uma multidão que pensando a única coisa, querendo uma coisa, e eles olharam para o sacerdote Esdras, e é como se eles disseram: Esdras, traga-nos o livro, traga-nos o livro, nós queremos o livro, nós queremos o livro. E ele subiu no púlpito, eles ficaram em pé, e ele começou a ler, em voz alta. E eles disseram: era isto que nós queremos. Era isto que nós precisávamos. De alguém que lesse a Bíblia para nós, em voz alta. E também a Bíblia não foi apenas lida, mas ela foi explicada e aplicada. Talvez não seja isso que a igreja está precisando, de que o Espírito venha sobre ela e una ela, toque nela, para que ela se reúna e diga: nós queremos alguém que ensine a palavra de Deus, aplique a palavra de Deus, explique a palavra de Deus, porque o bem mais precioso que nós temos neste mundo é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai nos levar aos céus. Se você tivesse todo o dinheiro de Balneário Camboriú para resolver os teus problemas, eu sei que você tem,
é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus eles iriam vai nos resolver os teus levar problemas aos finitos. céus. E não seria o tesouro mais precioso da tua vida. Deus te deu. Deus te deu. O Davi disse: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Davi enfrentou aflições, dificuldades. Ele fugiu de Saul 10 anos. Você imagina o que é isso? E olha o que ele disse: estou aflitíssimo. Você já teve aflições? E aonde você buscou a solução para os teus problemas? Olha o que ele disse: vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. E olha o que ele disse: estou aflitíssimo. O que vale a Bíblia para você? O Davi, que não tinha um exemplar desse da Bíblia, nem outro. Olha o que ele diz: para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de peças de ouro ou de prata. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Porque milhares de peças de ouro ou de prata. O que te traz alegria? O que traria alegria para a sua vida hoje? Na minha angústia é isso, que a tua palavra. Todas as tuas dívidas pagas? Um cartão de crédito ilimitado? O que te traz alegria? O que traria alegria para a sua vida? Ia trazer uma alegria momentânea, mas ia trazer problema também. Olha o que o Davi diz: mas me alegro com o caminho dos teus testemunhos, Todas as suas dívidas pagas. do que com todas as riquezas que há no mundo. Palavra de Deus. Segunda coisa que a palavra faz, queridos, ela confronta a gente. Mas me alegro com o caminho. Eles começaram a chorar lá no culto. Começaram a chorar. Todas as riquezas que há no mundo. Choraram. E choraram copiosamente. À medida que entendiam o que estava sendo Segunda coisa que a lido e explicado. E uma das marcas do despertamento espiritual é que nós temos uma compreensão de duas coisas, pelo menos: o amor e a santidade de Deus. E nós temos uma compreensão da santidade de Deus e do amor dele. Nós vemos o quanto nós fomos longe nos nossos pecados. Quando a palavra de Deus vem a nós, nós enxergamos o quanto nós fomos longe. o amor e a santidade de Deus. E nós temos O quanto nós fomos rudes, ignorantes, brutais, insensíveis. quando a palavra de Quanto nós fomos mesquinhos. E o quanto Deus foi generoso. E nós entendemos o quanto Ele poderia ter se afastado de nós, rejeitado a sua igreja, o seu povo, mas o quanto Ele fez para reconciliar-nos consigo, e isso nos traz constrangimento, nós choramos. quando nós somos mesquinhos, Isso nos constrange. generoso. E nós entendemos o quanto É isso que a palavra faz. afastado de nós, rejeitado a sua igreja, o seu povo, Ela confronta o pecado, mostra quem somos, mas mostra também quem Deus é, e mostra o coração de Deus cheio de misericórdia, cheio de amor. E por último,
a palavra traz força. É isso que a palavra faz. A palavra de Deus traz força. Mostra quem somos, mas mostra Há um tempo para chorar. sério. E mostra o coração E é bom de chorar. Deus, cheio de misericórdia, Chorar pelos cheio de pecados. amor. E por último, a palavra traz força. Nós vivemos num mundo tão marcado pelo pecado. Nós mesmos temos o pecado dentro de nós. Há um tempo para chorar. E é bom chorar. Essa semana você Chorar pelos pecados. gastou tempo com Deus, confessando os teus pecados? Nós vivemos num mundo tão marcado pelo pecado. A ira, a inveja. Essas coisas que você já sabe que é pecado. Mas tem um que é tão terrível, que é o pior de todos. Sabe qual é? Não desejar Deus. Aí a gente carrega um fardo terrível, queridos. Porque o pecado pesa nas costas. Tão terrível. É o pior de todos. O pecado traz ansiedade. O pecado traz angústia. O pecado traz dor. O pecado traz medo. Aí a Bíblia diz para nós, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Depois de confessado, não é mais tempo de chorar, é tempo de se alegrar. Porque Deus ama perdoar os pecadores. Que você saiba disto nesta manhã. Talvez a sua semana foi marcada por tantos altos e baixos. Você chegou aqui tão... Deus ama perdoar pecadores. Deus ama receber pecadores que o afrontam como o filho pródigo fez. E por isso nós precisamos nos alegrar. Não é mais hora de chorar, é hora de se alegrar. O culto é o momento da celebração a Deus, porque Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Deus ama receber pecadores que o afrontam como o Alegria. filho pródigo fez. E por isso nós precisamos... A mesma palavra que mostra o quanto nós estamos longe, ela nos mostra o quanto Deus está perto de nós. E por isso nós nos alegramos. E o fundamento da nossa alegria é o Evangelho de Jesus. E é daí que vem a nossa força. A nossa força, a força da igreja, não está na riqueza econômica dela, nas pessoas influentes que frequentam ela. A força da igreja não está na quantidade de membros que ela tem. A força da igreja está na alegria que Deus tem por ela, no Evangelho, na porção do Evangelho que está nessa igreja, do quanto essa igreja percebe que ela é amada por esse Deus, do quanto esta igreja percebe que ela é alvo deste amor, que os céus não podem contê-lo. E é isso que nos dá força para sair da cama todos os dias. É isso que nos dá força para enfrentar o pecado. É isso que nos dá força para dizer não ao mundo. É isso que nos dá força para resistir a Satanás. A força do Evangelho, do quanto Deus esteve disposto a vir ao nosso mundo, se humilhar, morrer na cruz por nós. É daí que vem a nossa força, a nossa identidade, o nosso valor. Eu tenho valor diante de Deus, Ele me ama, e daí é a minha força para viver. A força do Evangelho, do quanto Deus esteve disposto a vir ao nosso mundo, se humilhar, Minha morrer força na não está cruz naquilo que eu tenho, por nós. que eu posso É perder. daí que vem
vem a nossa força, a nossa identidade, o nosso valor. Não está na minha força eu física, tenho porque ela vai valor diante acabar. de Deus, Ele me ama, e daí é a minha força para viver. Quantas pessoas de idade tem nessa cidade? Onde eu estava vendo? A terceira idade, a melhor idade, eu não sei como é que chama hoje. Eu estava olhando e falei assim, meu Deus, daqui uns dias sou eu. Tomando um remédio, uma bengala assim. Acaba a força. Não acaba, Sr. Nélio? De onde vem a nossa força? Do Evangelho, que faz com que os velhos tenham força para continuar. E a Bíblia diz que eles vão dar frutos na sua velhice. Que faz com que os jovens digam não ao pecado e se santifiquem. Faz com que os de meia idade resistam à tentação do mundo, construam igrejas, evangelizam a cidade. É daí que vem a nossa força, da cruz de Cristo, da cruz de Cristo. Por isso que Paulo diz, não tenho nada a pregar para vocês, coríntios, a não ser a cruz de Cristo. Cristo e este crucificado, porque é da cruz que vem a nossa força, da fraqueza de Deus que vem a nossa força. Nós somos amados por esse Deus. Isso nos basta. O avivamento da igreja. O despertamento da igreja. Falei que eu não ia falar essa palavra avivamento. O despertamento vem da cruz. A alegria do Senhor é a nossa força. Sabe por que vem da cruz? É o último versículo que eu vou ler. Hebreus 12:2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele tinha uma alegria proposta. Qual era essa alegria? Ver a gente, ver o seu povo. Só que ele tinha uma cruz. Sem a cruz não ia ter a igreja. Então ele suporta a cruz em troca da alegria. Sem se importar com a vergonha. E agora ele está sentado à direita do trono de Deus, olhando para a gente e dizendo, eu me alegro em vocês. Eu me alegro em vocês. Ah, mas nós somos imperfeitos. Eu me alegro em vocês. Mas nós falhamos. Eu me alegro em vocês. Nós tropeçamos. Eu me alegro em vocês. Eu paguei o preço por vocês. Durante os próximos dias eu queria dar algumas dicas práticas para vocês. Hoje eu vou dar só uma. Eu sei muito bem o que é acordar cansado. Tá bom? Não quero colocar nenhum fardo a mais na vida de vocês. Mas o que eu estou aconselhando não é apenas espiritualmente recompensador, mas é energizante. Não há nada mais especial do que começar o dia com o coração repleto da palavra de Deus. Mas o que eu estou aconselhando não é apenas espiritualmente recompensador. Leia a Bíblia. Mas é Leia a Bíblia. Quando Deus quer avivar uma pessoa, uma igreja, Ele usa o quê? A palavra de Deus para avivar o coração e a chama do coração.
Acorde um pouquinho mais cedo. Leia a Bíblia. Antes de você ler, faça a oração que o Davi fez. Abra, Senhor, os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Abra para que eu veja Jesus Cristo glorioso aqui e eu possa me encantar com Ele e adorar Ele, porque o objetivo da leitura bíblica não é ter conhecimento da Bíblia apenas. O objetivo da Bíblia, de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, é que você adore, seja transformado. E ao adorar Jesus, você deixe de adorar as outras coisas e adore somente a Ele. E as outras coisas você possa usar, mas adorar Ele e usar as outras coisas. Adorar Ele e usar as outras. É para isso, enxergar Ele como o ser mais glorioso do universo. E crescer nesse conhecimento. É para isso. E as outras coisas você possa usar, mas adorar Ele. Todos nós, tendo o rosto desvendado, contemplamos a glória de Deus e somos transformados, disse o apóstolo Paulo. Pai, obrigado por esta manhã. Desperta-nos, desperta-nos, é a minha oração. Nós não queremos continuar do jeito que nós somos. Nós queremos, ó Deus, conhecer a Ti, adorar a Ti, ser cheios do Espírito Santo. É a minha oração em nome de